O projeto que vamos fazer juntas é a Pelerine Elegance. Nessa videoaula, eu vou confeccionar um modelo pequeno, justamente para facilitar a visualização. Para você confeccionar o tamanho original, siga a quantidade de pontos e carreiras do padrão escrito. Para encontrar o padrão escrito no site Nena, veja o descritivo que eu te deixei neste vídeo. Antes de começarmos a confecção da Pelerine Elegance, eu vou mostrar aqui as etapas de construção dessa peça. Nessa videoaula, eu vou construir um modelo menor para facilitar a visualização. Você vai seguir o seu padrão original e eu vou fazer uma quantidade de correntes e de carreiras bem menor para esse modelo em miniatura. Para a construção da Pelerine Elegance, nós faremos primeiro o corpo da Pelerine. As correntes nesse trabalho equivalem à altura da peça. E as carreiras correspondem à largura da peça. Toda ela será feita em ponto meio alto relevo em carreiras de frente e verso. Ou seja, assim que eu finalizo uma carreira, eu viro o trabalho e continuo no verso com o mesmo ponto. Logo depois de finalizado o corpo da Pelerine, nós vamos fazer uma carreira de acabamento em ponto baixo, esta daqui, que aparece logo depois do ponto fantasia. Esta carreira serve para dar sustentação à peça. Depois, nós vamos costurar o decote com esta costura aparente e finalizamos com uma carreira de acabamento em ponto fantasia em toda a borda da Pelerine, tanto na lateral quanto na borda inferior e também no decote. Agora que você já conhece todas as etapas de construção, nós podemos começar. Esse é o material que eu selecionei para a confecção da Pelerine Elegance. Eu estou utilizando o fio Elegance Cisne da Linhas Corrente. É um fio 100% acrílico e essa cor é a número 01529. Para trabalhar com esse fio, eu optei por uma agulha número 6 e também estou utilizando tesoura, uma agulha de tapeceiro, uma fita métrica e alguns marcadores. Vamos então começar a Pelerine Elegance. Se você vai confeccionar o padrão original, então vai montar 50 correntes e mais uma de subida. Como eu vou fazer um modelo menor apenas de demonstração, eu vou fazer uma sequência de apenas 20 correntes. Então, vamos lá. Vamos fazer um nó corrediço, que pode ser tanto feito com a mão quanto a agulha, não é necessário apertar. E vamos aqui fazendo a sequência de correntes iniciais. Eu vou fazer uma sequência de 20 e mais uma de subida. Aqui eu já tenho a minha sequência de 20 correntes e vou dar mais uma. Um detalhe importante, eu uso o nó corrediço como corrente. Eu deixo ele um pouco mais frouxo e venho fazendo os pontos em cada ponto de base, inclusive nele. Se você faz o nó corrediço como um nó e não usa como corrente, então você conte a quantidade de correntes a partir dele. Agora, vamos começar a primeira carreira. A primeira carreira será feita em ponto meio alto. E nós vamos começar na segunda corrente a partir da agulha. Esta laçadinha que está na agulha não conta. Então, eu tenho aqui a primeira corrente, que é esta primeira trancinha, e esta segunda. É nesta que eu vou começar. Mas eu vou começar nesta laçadinha de trás da corrente. Então, eu tenho a corrente assim, virada para cima, eu vou virar a corrente para baixo e eu encontro essas laçadinhas aqui.
É nesta laçadinha que eu vou iniciar o primeiro ponto. Então, na segunda corrente, a partir da agulha, 1, 2, e ainda nesta laçada de trás. Iniciando, então, o primeiro meio ponto alto. Nós vamos laçar, vamos na segunda corrente, na laçada atrás. Importante fazer esta primeira sequência de correntes um pouquinho mais frouxa, caso contrário, fica difícil inserir a agulha. Laço, trago aqui pra frente, fico com 3 laçadas na agulha. Laço novamente e tiro por todas elas. De novo, laço, insiro na laçadinha atrás da corrente, aqui. Laço novamente, trago pra frente, fico com 3 na agulha. Laço e tiro pelas 3. Já temos aqui 2 pontos meio alto. Novamente, laço, insiro aqui na laçadinha de trás da corrente. Laço novamente, fico com 3 na agulha, laço e tiro pelas 3. Assim. Eu vou fazendo esta sequência de meio ponto alto, inserindo na laçada de trás da corrente, até o final de toda essa sequência. E eu te encontro aqui. E aqui eu já estou chegando no finalzinho desta carreira. Veja que como eu uso o nó corrediço como corrente, eu venho fazendo o último ponto nele mesmo. Se você usa um nó corrediço e conta as correntes a partir dele, você vai ter um nozinho aqui no começo. Agora, então, quando nós finalizamos esta carreira, nós vamos virar o trabalho. Eu vou virar da direita para a esquerda, se você é canhota, vai virar ao contrário, e o fio vai ficar aqui na frente, o fio do trabalho. Agora, nós vamos dar uma corrente de subida, e essa corrente é importante apenas para dar a altura da próxima carreira. E vou fazer uma sequência de meio ponto alto relevo. O que significa isso? Que nós vamos fazer meio ponto alto, exatamente como a carreira anterior, mas eu vou apenas inserir a agulha na laçada de trás desse Vzinho. Esse Vzinho é meu ponto de base da carreira anterior. Eu vou inserir a agulha apenas aqui, na laçada de trás. E esse é o ponto que nós vamos seguir até o finalzinho. Meio ponto alto, relevo. Então, virei o trabalho, fiz uma corrente de subida e vou fazer o primeiro ponto exatamente aqui aonde está saindo esta corrente. Aqui, vou laçar, inserir na primeira apenas na laçada de trás, puxar o fio para frente, fico com 3 laçadas e tiro pelas 3. Assim. De novo, laço, insiro no próximo ponto apenas na laçadinha de trás, laço o fio, fico com 3 laçadas na agulha, laço novamente e puxo. E vou seguindo assim, sempre inserindo na laçada de trás do ponto de base. Laço, insiro, laço novamente, trago aqui pra frente, laço e tiro pelas 3. Eu vou fazendo esta sequência, esta carreira todinha e te encontro aqui no finalzinho. Estou chegando aqui no final desta segunda carreira e é importante que a gente não esqueça desse último ponto. E aqui eu vou fazer uma sugestão. Quando nós estamos fazendo um ponto relevo, em que nós inserimos apenas na laçadinha de trás, quando eu executo um relevo no último ponto, olha o que acontece. Eu tenho aqui esse vão bem maior no final, ou seja, fica esse buraquinho marcado aqui. Porque eu não tenho um outro ponto na sequência que vai me dar um suporte para fechar esse vão, assim como acontece aqui no meio da carreira. Então, qual é a sugestão? Que neste último ponto, a gente não execute o relevo, e sim
o ponto meio alto normal, onde eu insiro a agulha embaixo das duas laçadinhas do V e não apenas a de trás. Olha a diferença que eu consigo quando faço isso. Olha, o vão fica mais fechadinho e igual a todo o restante da carreira, mesmo sendo normal. Então, fica aqui essa sugestão, que toda a carreira venha em ponto meio alto relevo e apenas o último eu faça ele normal. Aqui eu terminei essa carreira, eu vou virar o trabalho da direita para a esquerda. Se você é canhota, vai virar ao contrário. Vou fazer uma corrente de subida para dar a altura da próxima carreira e eu já vou seguir com a sequência de meio ponto alto relevo. Agora, já pegando somente na laçadinha de trás do ponto. E venho em cada ponto de base fazendo um ponto meio alto relevo. Assim, até o final. Apenas o último ponto da carreira será normal. E aqui eu vou chamar a atenção para mais um detalhe. Lembra daquele último pontinho que fica mais caído aqui? Olha ele aqui. Então, a sugestão também é que você já marque com a ajuda de um marcador esse ponto, te lembrando que você tem que vir até o finalzinho. E aproveita e marca esse também. Então, sempre o primeiro e o último ficam marcadinhos, para que a gente tenha certeza que chegou até o final e aí garanta uma lateral retinha. É importante também contar todos os pontos assim que termina a carreira, para ter certeza que não está faltando nenhum. E aqui, nós vamos continuar na sequência de meio ponto alto relevo até o final desta carreira. Todo o restante do trabalho, todo o restante dessas carreiras será feito em ponto meio alto relevo e o último ponto em ponto meio alto normal, sem ser o relevo. Se você está seguindo o padrão original, vai continuar até atingir a carreira de número 120. Como eu estou fazendo um tamanho menor, eu vou fazer aqui uma sequência de carreiras até atingir uma certa altura para nós continuarmos o projeto. Então, você pode continuar aqui fazendo as suas carreiras em ponto meio alto relevo e nós nos encontramos lá no finalzinho. Pronto, olha só, eu já estou chegando aqui no final da minha sequência de correntes desse modelo que é uma miniatura. Então, eu venho aqui até os últimos pontinhos desta carreira, sempre lembrando de tecer aonde está o marcador, para eu não deixar nenhum pontinho para trás. E aqui, eu faço no último um ponto meio alto normal. Pronto, finalizei essa sequência de carreiras que para o meu modelo já está na altura. E se você está chegando no final do projeto original, essa deve ser a carreira de número 120. Então, agora, podemos cortar o fio e arrematar para seguir para a próxima etapa de construção da Pellerine. E aqui eu já fiz os arremates tanto do comecinho quanto do final da peça, e olha o resultado que nós temos agora com a finalização das carreiras. Um trabalho bem retinho, bem simétrico, porque nós cuidamos para que assim fosse, dando uma corrente de subida, cuidando para que os pontos não escapassem, colocando um marcador. Olha só o resultado, fica tudo muito certinho. E agora, nós vamos fazer uma carreira de acabamento, tanto nesta lateral maior aqui em cima, quanto nesta lateral maior aqui embaixo. Antes disso, eu vou chamar sua atenção para esse detalhe. Olha só. Lembra quando nós começamos a sequência de correntes lá no comecinho e fizemos essa primeira carreira naquela laçada de trás? Então, olha só o resultado. Eu consigo essa trancinha bem aparente, exatamente igual como a última carreira. Então, olha só, eu tenho um trabalho bem simétrico, bem igualzinho, tanto no começo quanto no final. Todas as vezes que eu precisar ter um acabamento igual no começo e no final,
eu lanço mão desse recurso de fazer a primeira carreira na laçada de trás da corrente. Esse trabalho ainda mais, porque nós vamos unir essas laterais numa pequena costura. E quando eu tenho essa trancinha bem aparente e simétrica, fica muito mais fácil eu identificar qual ponto que corresponde com o outro, além do acabamento ficar muito mais cuidado, muito mais polido, que é como eu chamo. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos construir, então, esta carreira de acabamento em ponto baixo, por dois motivos. Primeiro, para que eu tenha uma finalização mais uniforme, exatamente igual aqui na lateral, com essa trancinha aparente, eu vou conseguir também aqui e aqui. E o segundo motivo é para dar sustentação para a peça. Nós construímos esta largura com as carreiras, com as subidas de carreira. E isso promove, olha, um movimento nessas carreiras. Elas podem e tendem a alargar conforme nós usamos a peça. Quando nós fazemos uma carreira de acabamento em ponto baixo, nós garantimos que elas vão ficar mais seguras, elas vão ficar mais sustentadas, então elas não vão alargar. É por isso que nós vamos fazer essas duas carreiras. Então, vamos lá. Antes de começarmos, vamos identificar os pontos. Pode ficar mais confuso quando nós estamos trabalhando nessa lateral, porque eu não tenho aqui aquela trancinha tão aparente. Mas nós vamos seguir uma sequência que corresponde aos pontos das carreiras. Ou seja, se eu estou fazendo o padrão original e eu fiz 120 carreiras, eu devo fazer 120 pontos baixos, um para cada uma das carreiras que eu construí. Se você está fazendo uma quantidade maior ou menor, siga a mesma lógica. Eu farei uma quantidade menor porque estou construindo um modelo menor. Mas o importante é nós identificarmos os pontos. Então, olha só, aqui eu tenho um ponto dessa carreira. Então, eu vou inserir a agulha aqui. Eu tenho o outro ponto da carreira aqui, então eu vou inserir nesse espaço. E assim por diante, olha, eu tenho um outro ponto, insiro aqui. Tenho esse outro ponto, insiro aqui. Tenho este ponto aqui. Tenho esse aqui. E assim eu vou fazendo uma sequência lógica correspondendo aos pontos de cada carreira. Então, vamos lá começar esta carreira. Eu estou aqui com um fio novo do novelo, eu venho nesta quina, no último ponto onde eu finalizei aqui, insiro a agulha e laço o fio do novelo. Trago aqui pra frente, deixo esta beiradinha aqui pro lado, que depois nós vamos arrematar aqui, laço o fio e faço um ponto baixo. Depois nós ajustamos e arrematamos. Onde eu vou inserir agora? Olha só, esse aqui é o outro ponto. Então, eu venho nesse próximo e faço um ponto baixo. Onde está o outro ponto da carreira? Aqui. Então, eu venho nesta lateral e faço mais um ponto baixo. Olha só. Aqui. Onde está o próximo ponto? Não é neste vão, é aqui, olha. Esse é o ponto, esse é o ponto, esse é o ponto. Então, eu venho aqui, onde está saindo este ponto, na lateral, e faço um ponto baixo. De novo, onde está saindo o ponto de baixo da carreira? Olha ele aqui. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo. E assim eu vou identificando, olha só como eu vou ter uma sequência, olha, de trancinhas bem simétrica. Mesma coisa, olha o pontinho aqui. Venho nesse e faço um ponto baixo. Próximo ponto, esse aqui é onde eu já fiz, olha o outro onde está saindo. Insiro, e é importante que sempre seja no mesmo lugar correspondente a todas as carreiras. Olha como eu vou tendo esse trabalho. Qual é a dica para a execução desta carreira de acabamento? Olha só, nós construímos uma carreira de ponto meio alto relevo, que são essas daqui. Elas têm uma altura maior
que o ponto baixo que nós estamos executando nesta lateral. Portanto, se eu puxar demais esse ponto, olha, o próximo está aqui. Se eu puxar demais esse ponto e ajustar assim, olha, eu vou ter um trabalho repuxado na lateral. E não é esse o resultado que eu busco. Eu quero um trabalho que fique uniforme, porém, que mantenha a tensão das carreiras. Portanto, eu tenho que fazer um ponto baixo um pouco mais solto, que sustente, mas que não repuxe, ó. E sempre venho corrigindo, faço e corrijo. Percebam como ele está um pouquinho mais alongado? É esse o resultado que nós queremos. Próximo ponto aqui, insiro e faço e ajusto. Olha só, ele mantém a tensão das carreiras e não repuxa. E assim eu vou fazendo em toda essa sequência. O próximo aqui, eu venho fazendo uma sequência de ponto baixo, tanto nesta lateral, até o final. Aqui eu vou cortar o fio e arrematar, e vou iniciar desse lado também. Então, eu vou fazer a mesma carreira deste lado, vou repetir o trabalho. Eu vou finalizando esta carreira até aqui, vou fazer a próxima e te encontro no finalzinho. E aqui eu já fiz as duas carreiras de acabamento de ponto baixo, tanto em cima quanto embaixo, e já arrematei. Olha só como nós temos uma sequência, olha, dessa trancinha toda simétrica, em todas as laterais, tá vendo? Dessa forma. Agora, nós vamos, então, para a próxima etapa de confecção da pelerine, que é o decote. Nesse momento, nós vamos dobrar ao meio, então, eu tenho aqui ela na largura, eu vou dobrar no meio, assim, unindo aqui tanto essa pontinha quanto essa, e eu vou fazer uma costura aqui em cima, desta ponta até uma quantidade de pontos que me deixe aqui esse espaço, que é onde eu vou colocar a cabeça, que é onde vai ficar no ombro. Então, esse aqui nós vamos chamar de decote. Aqui, nós vamos fazer essa costura. Então, aqui com a ajuda dos marcadores, nós vamos identificar e marcar os pontos. Eu tenho aqui este ponto bem da beiradinha, então, eu venho, coloco o marcador aqui, e o mesmo com essa lateral. Então, eu venho aqui e aqui também e conecto com um marcador. Se você está fazendo o padrão original, vai fazer essa costura por 28 pontos. Como eu estou fazendo o menor, eu vou fazer um pouco menos. Então, eu venho aqui e olha como fica fácil encontrar a correspondência desses pontos. Eu venho e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou fazer aqui por 9 pontos como demonstração. E conecto também aqui esses pontos. Então, eu vou iniciar a costura por aqui e finalizar aqui. Então, vamos começar a fazer a costura desta parte superior, aquela que eu estou chamando de decote, né, da pelerine. Então, eu já tenho aqui os marcadores que me indicam onde eu vou iniciar e finalizar a minha costura, além do que eles conectam as duas laterais, o que fica mais fácil para eu encontrar os pontos. E aqui, nós vamos trabalhar desta forma, uma lateral de frente para outra, porque nós vamos inserir a agulha na laçada mais interna de uma e a laçada mais interna de outra. Então, fica mais fácil eu trabalhar assim. Agora, nós vamos pegar o primeiro ponto. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o primeiro marcador, eu posso já retirar esse marcador e vou inserir a agulha embaixo das duas laçadas do V da primeira borda, assim, e embaixo das duas laçadas do V da segunda borda. Olha, tenho aqui as duas. Nesse momento, eu vou laçar o fio do novelo, trazer aqui pra frente e executar
um ponto baixo. Assim, deixo esse fiozinho de arremate aqui do lado e executo um ponto baixo. Pronto, aqui. Agora, podemos começar a costura desta forma. Como é que nós vamos fazer? Vamos deixar este fio que vem do novelo aqui para baixo e eu vou laçar no próximo ponto a laçada mais interna do V e a laçada mais interna do outro lado. Aqui, desse jeito, assim, olha. Este fio que está lá na frente, eu vou laçar e trago por entre essas laçadas, tanto aqui quanto aqui, e tiro e faço um baixíssimo. Novamente, este fio está aqui na frente. Eu insiro na laçada do próximo ponto, cuidado para não pegar o mesmo, mais interna, a laçada correspondente mais interna da outra lateral, fico com essas 3 laçadas na agulha. Laço o fio do novelo e tiro por todas essas laçadas, assim, fazendo um baixíssimo. Olha só. De novo, insiro na laçada mais interna desta borda, o fio corre por baixo. Na laçada mais interna da outra borda, aqui, desse jeito, ó, fico com 3. Laço o fio do novelo e venho tirando por entre as laçadas, executando um baixíssimo. Desse jeito. De novo, insiro laçada mais interna, laçada mais interna, laço o fio do novelo e venho tirando pelas laçadas da agulha. Assim, pronto, olha só. E venho fazendo essa costura que fica bem bacana, olha só. Depois aqui a gente ajusta esse fiozinho, olha como ela vem ficando. Importante também que ela não seja muito justa, porque senão eu vou ter uma borda arrebitada. É importante que ela seja mais frouxa, mantendo a tensão das carreiras. Então, eu vou fazendo essa costura, mais uma vez, insiro na laçada mais interna, na laçada mais interna da outra, laço o fio do novelo e venho tirando por todas as laçadas da agulha e faço um baixíssimo. Olha só como ela fica. Eu vou fazendo aqui esses últimos pontinhos, você vai completando toda a sua, chegando aqui no final, corte o fio e arremate. E nós já vamos para a próxima etapa de acabamento de toda a pelerine. Eu vou deixar aqui neste último ponto uma outra sugestão. Assim como nós cuidamos do último ponto de cada carreira, evitando que ficasse mais aberto, nós podemos executar o último ponto, em vez de pegar na laçada só interna, embaixo das 2 laçadas desta borda e as 2 laçadas desta borda, assim. Aí, eu laço o fio do novelo e venho tirando por todas elas, inclusive aqui a última, olha só. E aqui eu fico com um acabamento mais fechadinho também. Então, fica essa sugestão. No último ponto aqui do decote, em vez de pegar apenas as laçadas internas, insira a agulha nas 2 laçadas de uma borda e nas 2 laçadas de outra borda. E agora, nós vamos para a última etapa de construção da pelerine elegance. Nós vamos finalizar com uma carreira de acabamento na borda em ponto fantasia, tanto nesta borda que eu estou chamando de decote, quanto nesta borda da lateral e aqui dessa base inferior, ou seja, o contorno todo dela. Essa carreira de acabamento em ponto fantasia, além de dar mais sustentação, evitando que a peça ceda, também vai dar mais textura para a peça, deixando ela assim muito mais interessante, muito mais bonita. Então, vamos lá começar.
Então, vamos lá. Eu vou escolher qualquer ponto aqui da lateral ou da borda inferior, porque nós vamos circular a pelerine toda. Então, você vai perceber que onde começou, você vai também terminar. E depois, executar no decote. Vamos começar por qualquer ponto. Lembrando sempre que este ponto fantasia, ele é feito do lado do avesso. O bonito do ponto estará do outro lado. Então, se você começar na frente da sua pelerine a executar o ponto, você vai encontrar a beleza do ponto do lado do avesso. Então, atente-se para esse detalhe. Quando você escolher qualquer ponto, comece pelo lado interno, porque a beleza do ponto estará do lado certo. Eu optei em começar aqui pela base de baixo. Então, vamos lá. Eu vou inserir a agulha em qualquer ponto, laço o fio do novelo, trago aqui para frente, deixo esse fiozinho que eu vou arrematar aqui do lado e faço um ponto baixo, assim. Vou para o próximo ponto de base, insiro embaixo das duas laçadinhas do V. Laço e faço um baixíssimo. Aqui onde eu executei esse baixíssimo, eu vou fazer o ponto fantasia. Então, eu faço duas correntes, depois laço e vou inserir exatamente aonde está saindo as correntes. Insiro, laço, trago para frente, uma vez. Laço, insiro, laço, trago para frente, duas vezes. Laço, insiro, laço e trago para frente, 3 vezes. Eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laçadas na agulha, laço e tiro por todas elas, assim. Insiro novamente aonde eu fiz as laçadas, laço e faço um baixíssimo, dessa forma. Vou para o próximo ponto, insiro, laço e faço um baixíssimo. Próximo ponto, insiro, laço e faço um baixíssimo. E é neste segundo que eu vou começar toda essa execução. Duas correntes, de novo, laço, insiro, laço, uma vez. Laço, insiro, laço, duas vezes. Laço, insiro, laço, 3 vezes. Laço e tiro por todas as laçadas da agulha. Insiro novamente, laço e faço um baixíssimo. No próximo, baixíssimo. No próximo, um baixíssimo. E é nesse que eu vou começar de novo a execução. Olha só, aqui nós estamos no verso, né? Dentro da pelerine. Olha só o efeito que eu tenho aqui do lado de fora. Olha como fica bem bonito. Então, é esse resultado que eu tenho do lado de fora. Cuidado, então, quando você escolher o ponto para executar. Vou mostrar mais uma vez. Já estou no segundo ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir duas correntes, laço e faço 1, 2, 3. Laço, tiro por todas da agulha, insiro, baixíssimo. Próximo, baixíssimo, próximo, baixíssimo. E aqui eu começo tudo de novo. Então, olha só, esse daqui é o ponto fantasia que nós vamos fazer na borda todinha da pelerine. Aqui, ó, vou tirar por todos, inclusive no decote. Baixíssimo, baixíssimo no segundo, e aqui eu começo tudo de novo. É uma repetição, a borda todinha dela, você vai ver que vai seguir por aqui, vai passar pela costura onde nós fizemos, vai continuar toda a borda e vai finalizar aqui. Nesta quina, nós podemos fazer aqui 3 desse ponto fantasia juntinho. Eu vou fazer com você, então vamos lá. E aqui eu já estou chegando na borda, eu faço um ponto baixíssimo e cheguei aqui
perto da quina, faço um baixíssimo e aqui eu vou executar o ponto fantasia. Então, eu faço ele aqui, 1, 2, 3. Tiro por todos da agulha, todas as laçadinhas, aqui, e faço um baixíssimo. Pronto. Aqui, como eu estou na quina, não tem a necessidade de eu fazer um ponto baixíssimo, pula um e faço no outro. Eu faço nos 3 na sequência, para dar um acabamento mais arredondado aqui nessa borda. E olha só, aqui eu finalizei os 3 na sequência, só para te mostrar. Aqui eu finalizei o último, vou fazer a sequência de baixíssimos, e aqui na segunda vou continuar com o fantasia. Mas olha só, eu vim fazendo o fantasia baixíssimo, e só no segundo é que a gente constrói o fantasia, baixíssimo, outro baixíssimo, e nesse constrói o fantasia, e aqui na borda eu fiz na sequência, fantasia, 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 sem o intermediário do ponto baixíssimo. Olha como fica, olha o resultado. Tá vendo? Dá esse arredondamento aqui, né? Esse canto fica bem mais bacana, dessa forma. E aqui, nós continuamos na sequência do ponto fantasia. Venho fazendo toda essa borda até aqui, o decote também, e te encontro lá no finalzinho. Pronto, e aqui eu finalizei todo o contorno da nossa pelerine e também já finalizei aqui a gola, né, o que eu tô chamando de decote. Olha que bacana que ficou. Toda prontinha nesse ponto fantasia. E aqui nas beiradinhas a gente faz os 3 juntos. Olha só, muito legal, né? Está aqui, então, a pelerine elegance prontinha.